Hoje eu vou falar de uma petição que não é nova, ao contrário do meu estúdio, na verdade ela é bem já rodada, mas que é um tema muito interessante, que é Visual que vocês sempre me pedem, e há sempre uma confusão aí com a tipografia, onde entra uma coisa, onde entra outra, tem alguns assuntos sobre isso, tem um destaque, enfim, tem o IGTV também falando sobre isso, mas eu acho que mostrar a petição na prática, acho que vai dar pra gente conversar algumas coisas. E essa petição que eu vou trazer aqui hoje é aquela petição, famosa petição da Mil, aquela famosa contestação, que eu não sei se exatamente inaugurou esse movimento de Visual Law, mas assim, foi emblemática, né? Circulou muito aí nas redes e talvez seja uma das principais aí nesse sentido. Então vamos fazer uma análise, tá? E antes de eu começar, eu já preciso fazer um aviso muito importante, tá? A análise aqui, ela é técnica, tá? Do ponto de vista da tipografia, dos estudos e também do ponto de vista pessoal. Júlio que lê petições, assessor, né, com base também no meu conhecimento prático, no que eu vejo no dia a dia, dos meus colegas, dos juízes que eu trabalho, na própria pesquisa feita pelo Bernardo lá no Instituto Vigiló. Então, assim, a gente vai fazer a análise completa e qualquer coisa aqui que eu não goste, se você discorda e tal, não tem problema nenhum, tá? Também não tem nada a ver com quem fez a peça, tá? É simplesmente uma análise ali do produto final e a minha opinião, tá? Então, vamos lá. Vamos começar aqui. Vamos lá para a petição. Então, essa aqui é a famosa petição da Mil. Eu não preparei esse vídeo, não, tá? Às vezes eu gosto de fazer as coisas assim, porque eu acho que fica mais espontâneo. Então aqui eu já vi a petição, claro, né? Já vi a petição, então eu vou passar por ela e vou falar sobre o que eu acho interessante, o que eu não acho tão interessante, o que é legal, o que eu acho que não é bom. Então vamos lá. Já falei que não tem absolutamente nada a ver com quem faz a peça. Inclusive, alguém pode falar assim: ah, isso é inveja, o Júlio não sabe fazer uma petição assim. Isso será verdade, meia verdade, né? Não é inveja, mas de fato eu não sei fazer uma petição assim, tá? Não sei fazer uma petição assim, não sei trabalhar com essas ferramentas e também não tenho interesse, né? Como a gente fala, a gente acaba tendo que optar, escolher as batalhas que vai lutar de acordo com o que a gente gosta, de acordo com. Então não adianta nada eu aprender bateria se eu quero tocar guitarra, não adianta nada aprender sanfona se eu quero. E muito eu posso não gostar de sanfona também, né? Então a primeira coisa é essa, não sei fazer realmente, e isso não é um problema para mim, que se eu quisesse saber, eu aprenderia o material, bem, aprenderia quais são as ferramentas utilizadas e faria petições assim. Então vamos lá, primeiro tem uma capa aqui, né? Essa capa, não sei se vocês percebem, mas ela imita aqui um, uma capa de exame, né? Uma capa de exame, aquelas capas que você tem uma parte que é translúcida, né? Geralmente transparente, ou então uma faixa branca mesmo para dizer ali os dados do paciente e tal. Eu achei muito criativo, eu acho a ideia bacana do ponto de vista de quem pensou, né? Mas inútil, né? Assim, uma capa numa petição, para mim, não tem nenhum sentido, né? Se a capa tivesse um resumo, um índice, alguma coisa, não, ela tem só o endereçamento e o nome da peça, né? Então, para mim é uma página que está ali de adorno, né? E como eu digo, não gosto muito de informação que não se presta realmente, efetivamente a informar algo. Então é uma questão meramente estética, uma opção de quem fez, mas eu acho que não agrega nada, né? Uma página a mais. Eu não sei, assim, limite, né, de sistemas processuais, se haveria um problema se todo mundo fizesse petições assim, com cores mais pesadas, se sobrecarregaria o sistema. Não tenho esse dado. Não tenho esse dado. O que eu posso dizer é que uma petição assim, sem sombra de dúvidas, é uma petição mais pesada do que uma petição em texto, preto no branco e tal, mas não tem esse dado aqui. Então, passando, bom, aí tem uma parte que eu já, né, legal, resumo da tese, isso é ótimo, né, a gente sempre fala em resumo da tese. Outra coisa que eu noto aqui, legal também, as menores, né, do que aquela linha gigante que vem aqui lá do início, vai até o final, né? Então a gente tem uma coluna menor, eu gosto disso, tá? Então ele aqui optou por um recuo à esquerda, não tem problema. Se ele antevesse que essa marca aqui, né, do protocolo ficasse à direita, ficaria à direita, talvez, né, recuasse um pouco menos aqui, para o texto não entrar tanto aqui. Mas talvez quem fez a petição não tinha essa informação, tá? Eu sempre pergunto isso nas consultorias, porque é uma coisa importante a gente tentar recuar o texto aqui dessa poluição aqui lateral. Outra coisa que eu noto também, bacana e incomum, uso de fenização. Olha que legal, né? A gente falando aqui de fenização, tanto no perfil e tal, né? Então, estou falando da tipografia, né? E fenização.
A gente tem aqui um uso de uma hierarquia, né? Então tem letras maiores, embora não tenha um peso maior, a gente tem uma fonte maior, uma fonte um pouco menor, tudo em maiúscula, mas tem tá respeitada a hierarquia e depois a gente tem uma fonte aqui menor, tá? Esse peso maior dessa fonte ela acabou sendo necessária por causa do fundo azul, né? Que é uma outra questão que depois eu vou falar sobre o fundo azul e cores em petições assim, né? Mas é legível e é muito bom, porque dá para entender bem do que se trata a tese. Então, legal, ponto positivo aí para o resumo. O uso dessa cor aqui também traz um pouco menos de contraste, né? Então, o foco principal fica nessa parte branca, né? Então, essa aqui a gente poderia chamar de um primeiro plano aqui desse texto. E aqui compensa, né? Dá uma equilibrada aí com um tamanho maior. Tá? Toda fonte sem serifa aqui, né? Toda fonte sem serifa mais moderno, né, que combina aí com a petição, faz todo sentido, né, com a petição. E aqui uma coisa legal que eu logo percebo, né, você vê que essa qualificação aqui, né, do réu, que está aqui contestando, né, é interessante porque a gente nota que isso aqui tem todos os indícios, e depois eu vou confirmar isso, ou vou chegar bem perto de confirmar isso, de que não foi o escritório que fez, né, de que é uma peça encomendada. Então, possivelmente, essa peça é uma peça de design, é uma peça de design. Né? Então, muito possivelmente, ela foi realizada por algum escritório, eu chutaria, de design, tá? Pelo que está na peça, da forma que foi feito, a profundidade aí das camadas do uso. E você vê que que deixaram aqui os espaços abertos para qualificação. Isso deixa muito grande de que quem começou o documento não foi quem terminou, né? Deixou alguns espaços em branco ali para alguém, talvez não sei se um campo tipo de formulário, né? No Adobe, parece ser alguma coisa assim no PDF, né? Então a gente já começa aqui, né, com o uso de algumas ferramentas aqui, né? Ícones, né? Também conhecidos como pictogramas, né? Aqui danos físicos colaterais irreversíveis. Eu não entendo muito bem de que forma isso aqui me chama a atenção para danos físicos colaterais irreversíveis, né? Na verdade, isso aqui parece meio que, não sei, uma caneta, uma ponta de caneta tinteiro. Sei lá, é um ícone que não me chama muito. Por outro lado, né, um ponto positivo aqui dos ícones é que eles não estão muito coloridos. Você vê que tem uma paleta de cor aqui azul, né, aqui um verde água, tal. Então, assim, as cores, por mais que eu não goste, né, vocês sabem que eu não gosto dessa folha azul, assim, né, especialmente uma folha azul, outra folha branco. Eu vou sempre optar por folha de papel com cor de papel. Né? Tem uma questão de familiaridade, acho que traz uma certa, sabe? Você está acostumado a ver aquilo, porque se a questão da cor, aqui tudo bem, tá azul, tá ok. Mas você imagina o assessor, o juiz abrir uma petição azul, uma petição amarela, uma petição laranja, fica bagunçado, sabe? Eu acho assim que a gente não tem que padronizar tipo a BNT, né? Ah, não, fazer assim, agora tudo assim. É chato, mas nos Estados Unidos tem várias cortes que fazem isso. Mas também existem alguns elementos que conectam todos os documentos. Né? E um deles, para mim, é o texto na cor preta no fundo branco. A não ser que você pegue um pedaço muito pequeno, como ele fez ali no resumo, talvez, né? Uma primeira página, eu acho aqui mais ok, mais aceitável. Assim, né? Você chama um destaque, bota lá na primeira página, usa uma cor. Eu acho que aqui está numa margem assim, mais ok, porque você não vai usar aquilo, a petição inteira e o leitor ficar o tempo inteiro naquilo, né? E aí mesclando com fundo branco, com fundo azul. Então eu não gosto muito, mas assim, diga-se de passagem, não está mal feito. Aqui tem uma linha do tempo, né? Muito legal essa linha do tempo. É o tipo de coisa que eu gosto, né? Tá muito bem feito, né? Não é uma linha do tempo rudimentar, como uma linha do tempo, às vezes, de tabela ou lá dos Smart Arts, mas certamente foi uma coisa feita por alguém especialista nisso, por isso que eu estava chamando a atenção para isso, né? É legal? Mas qual é a curva de aprendizado para fazer isso, né? Talvez seja tão grande que os escritórios acabam contratando. Então já falei isso algumas vezes, né? Se eu quisesse fazer um caso assim, se eu fosse advogado, né? E eu dominasse o Word, por exemplo, tivesse o curso do júri, tipografia jurídica, e aí, sei fazer linha do tempo, cara, eu tô com um caso aqui que é gigantesco, precisa de muito elemento visual, eu contrataria sim um designer para fazer uma parceria e ajudar ali, até para eu gastar menos tempo naquilo e focar mais tempo
no direito, focar mais tempo no estudo do caso, né? No estudo do caso. Então poderia ser feito. Acho também, tá? Também é só uma suspeita, que quando você encomenda um trabalho, às vezes, para alguém, né? Por exemplo, um design e tal, é, claro que vai depender muito do profissional, né? Vai depender muito do profissional. Mas é possível que a pessoa queira entregar uma peça mais carregada para mostrar que colocou ali mais trabalho, né? E isso não é verdade. Muitas vezes um trabalho muito sóbrio também não, muitas vezes provavelmente é um bom trabalho. Mas acontece isso, né? De falar assim, poxa, mas eu encomendei, vocês fizeram aí numa folha branca, igual eu faria aqui. Não faria, né? Mas assim, é uma coisa muito básica. Então, pode acontecer de esse efeito aí do querer impressionar às vezes o cliente e trazer uma coisa mais chamativa, né? Então aqui as cores, né, assim, eu não sou um especialista também em design, nem em cores, mas dá para perceber que as cores estão dentro de uma coerência, né? O azul, o amarelo tem um bom contraste com o azul, o branco também, o verde já tem um contraste menor, então fica bem equilibrado, tem um destaque legal. As colunas também são curtas, como eu falei, então eu gosto disso também, né? A folha não vai, as margens tem algum respiro aqui, né? De margem superior e lateral. Uso da efenização, né? Então a gente não tem aqueles espaços estranhos entre palavras. Aqui está alinhado, justificado, né? Acho que é justificado. Vamos continuar. Aí beleza. Aí aqui já muda muito, né? Assim, eu já acho que muda muito. Vem aqui uma tempestividade, claro, me parece de novo que isso aqui era um campo aberto, né? Campo aberto, campo aberto. Ou seja, o acabamento da petição acaba que, na minha opinião, não fica tão bom. Porque ele veio lá, me parece, né? Tudo isso é uma suposição, tá? Tudo são os indícios. Veio lá do escritório, e aí o escritório não tinha como certificar, o escritório do designer, né? Como certificar a tempestividade. Não deixou aqui. E eu achei que ficou uma página muito grande, né? Muito grande para três coisas pequenas que poderiam estar lá em cima, já que a gente já está na terceira página da petição, né? E tá falando ainda sobre isso. A tipografia ficou muito diferente, né? Poxa, aqui tá uma fonte grande, mais robusta, né? Com mais peso e tal. Aqui ela ficou magrinha, na folha branca. Então, assim, já começa, né? E esses espaços enormes, um alinhamento à esquerda. Então, acho que já começa a perder um pouco de coerência aí na peça, né? Já começa a perder, ter assim, um certo contraste negativo, né? Um contraste negativo que, enfim, demonstra isso aí que eu estava falando também. Aí beleza, provas trazidas pela autora, aqui também é mais um resumo, né? É mais um resumo, né? Aqui já um resumo especificado das provas, né? De novo, gosto dos espaços em branco, gosto que aqui podia ter até um pouco menos, tudo bem, mas não tem problema, acho que é uma opção também legal. Nota de rodapé à direita, né? Que não está no rodapé, mas uma nota à direita também, legal para a pessoa conseguir ver aqui, se for uma informação relevante, fica mais destacado do que no rodapé. No Word daria bastante trabalho fazer isso, nem sei se é possível fazer, para ser bem franco com vocês, né? Assim, de forma automática, né? Fazer dá para fazer, né? Com coluna e tal. De forma automática, não sei se dá para fazer. Aqui ficou longe, né? Desse ruído aqui lateral, enfim, né? A tipografia mantém aqui de novo esses campos que me parecem campos inseridos posteriormente, né? De qual era o medicamento e tudo mais. Então deve ter sido a petição encomendada para todos os casos de pedidos de medicamentos ou de tratamentos fora do rol lá do plano de saúde, e eles utilizam caso a caso, né? Aqui de novo, né? Uso do QR Code para o documento digital, para mim, extremamente equivocado, né? Extremamente equivocado. Não tem link, tem um ponto positivo que diz aqui o que é, né? Então já é um ponto positivo, porque a gente não pode ter um link externo, seja um QR Code ou um link, que não diga para onde esse cara vai, né? Então está dizendo aqui que eu quero consultar a cartilha medicamentos, ótimo. Só que agora, por que eu vou consultar a cartilha no meu celular, né? E aí, pior, vai que eu consulto e tem alguma coisa interessante aqui para eu colar no processo. Vai que acontece isso. Eu teria que tirar um print no celular, jogar para algum lugar, e eu quisesse usar isso numa decisão, usar isso num despacho, usar isso numa sentença, né? Na cartilha de medicamentos da Mil, tem não sei o que lá. Então, assim, tinha que ter um link aqui, né? Tinha que ter um hiperlink. Eu não sei se no processo esse QR Code aqui também estava como uma imagem clicável, né? Então, não posso fazer esse julgamento. Mas seria bom que tivesse informação, em algum lugar aqui, clique aqui,
para acessar a cartilha de medicamentos ou escaneie o código, né? Poderia ser uma opção aí, tal. Então aqui de novo a gente está ainda em resumos, né? Dizendo aqui, né? A atuação da Mil respeitou isso, aquilo, tal. O rodapé aqui eles optaram por essa rodapé de coluna, né? De segunda coluna. Acho que para o texto corrido a coluna seria muito curta, mas como a gente está falando de resumo ainda, tudo bem, né? Porque não são parágrafos muito longos, então acho que foi ok. Essas páginas estão bem limpas, estão brancas. O que mais me incomoda aqui acaba sendo até o protocolo, né? Esse protocolo aqui é um negócio que a gente tinha que fazer uma campanha para eles mudarem isso. Ele tinha que ser no mínimo, um protocolo ligeiramente mais claro, né? Um preto, um tom de cinza um pouquinho mais fraco, um pouquinho mais opaco, né? Então, de novo aqui, duas colunas, né? Usando muita nota de rodapé. Eu não vou analisar juridicamente a nota de rodapé, tá? O que a gente pode analisar aqui em termos de organização quando você coloca a nota de rodapé do lado, assim, você quer mais que ela seja lida, né? Você quer realmente chamar mais atenção para ela e colocar mais ela no bojo do seu texto, né? Se isso é estratégico ou não, aí teria que ver as notas e teria que ver qual é a importância dessas notas e se elas não poderiam estar realmente no corpo do texto de uma vez, né? Que é o meu uso preferido, né? Assim, eu gosto da nota de rodapé para fazer alguns registros ali formais que você tem que deixar ali, né, e tal. Mas se é importante, eu prefiro deixar no corpo do texto, porque a nota de rodapé, mal ou bem, ela faz você sair, voltar, ainda que seja aqui do lado, né? Então, sei lá, vamos supor aqui, onde é que está aqui, 7, né? Eu tenho que vir aqui, 7. Eu tenho sempre que sair, tenho que procurar, né? 5. Tem que vir para cá. Então eu tenho que sair daqui, vir para cá, ler e voltar para cá, né? Então isso faz dá um certo trabalho, né? Cada nota de rodapé você tem que sair do texto, né? É como se cada lugar desse você tivesse que ir para um link para ler, sendo que você poderia ler na petição. Então, eu prefiro, se for importante, colocar no corpo da petição. O trabalho vai ser o mesmo. E aí, se for uma coisa opcional, por exemplo, eu vou colocar uma informação aqui que eu vou acrescer, mas ela não é fundamental. Então, se o leitor quiser, ele vai lá, busca lá na minha nota e vai ter mais informação para ele. Tá? Que legal, né? Uma frase assim, que, de certa forma, resume a folha. Então tem muito uso de resumo aqui, vocês já viram, né? Como é interessante. Isso eu achei legal, né? Então, aqui tem o resumo da tese da página, né? Basicamente, né? Então ele está alegando aqui que falta interesse de agir e que a falta de interesse de agir evidencia esse interesse aí em ter uma vantagem econômica indevida, acredito eu, né? Tá meio implícito aqui isso. Então, na verdade, é legal porque eu não li aqui tudo, né? Mas possivelmente isso aqui resume. Então a pessoa poderia passar que, interessante essa tese aqui. Aí vai ler, ela vai ler, vai esmiuçar um pouco mais, mas já dá para entender bem a página inteira com isso aqui. Achei legal. É um uso que você vê às vezes em livros, revistas, né? Frases assim de efeito, alguma coisa assim. Bacana, né? De novo, né? Fazer isso aqui no Word daria um trabalho muito grande e acredito que, como deve se tratar de um modelo, de um template, essa argumentação aqui deve ser uma argumentação para todos os processos dessa natureza, né? Muito possivelmente, porque como imagino eu, né, esses medicamentos não padronizados, medicamentos que não são oferecidos não padronizados não, né, que não são oferecidos pelas operadoras do plano de saúde, eu suponho que alguns dos argumentos ali sejam muito parecidos, né? Se não a petição inteira, né? Tem uma razão pela qual eles não oferecem esses medicamentos e geralmente é a mesma, né? O medicamento ou o tratamento, né? Então acredito que a petição seja bem padrão e por isso eles encomendaram, né? Porque aí a petição vai ser usada várias vezes e tal, então até financeiramente faz sentido. E aí eles continuam com as colunas, né? Da mesma forma. Eu já teria optado por depois de entrar no texto corrido mesmo, de aumentar um pouquinho mais essa coluna aqui, aumentar um pouquinho mais, né? Não deixaria esse espaço em branco tão grande como eles deixaram, mas entendo que eles deixaram para ocupar com outras coisas. O bom também é que aqui eles foram mais no preto e no branco, né? O que também é legal. Você observa algum uso de hierarquia. Não tem, outra coisa também louvável, né? Não tem no texto sublinhado, tá?
na verdade não tem nenhum tempo, não tem nenhum destaque no texto, né? Eu sinto falta, especialmente por ser uma fonte sem serifa, de um negrito, né? De um negrito em algumas frases. Por exemplo, esse é o tipo de frase que poderia estar no corpo do texto com negrito, né? E aí você aproveitar aqui a folha inteira, né? E aí você fazer o destaque negrito. De novo, opção, né? E também pensando na opção que é mais fácil, que é mais prática aí pro advogado, né? Então eu acho que eu preferiria fazer dessa maneira, até porque, no fim das contas, né, a petição vai ficar demasiadamente longa com essas colunas curtas, não tem jeito, né? A gente está perdendo aqui basicamente um terço, né? A gente está usando aqui, vamos separar aqui, ó, um, dois, dava para aumentar mais um aqui, então é um terço mais ou menos de petição que a gente conseguiria enxugar se a gente trouxesse aqui e ainda assim respeitar boas margens, tá? Legal também, ó, rodapé bem clean, só dizendo do que se trata, também assim, aqui para mim é um elemento estético, né? Um elemento estético esse negócio, sem cabeçalho, então apesar de ser uma peça de visual law, uma peça clean, né? Nessas folhas em branco, né? Com infinização, tudo mais. Outra coisa bacana também, né? Que o pessoal de vez em quando se esperneia aí com relação a isso. Outro dia eu recebi um comentário lá, o cara falando até que isso era regra ortográfica, de gramática, parágrafos sem recuo, tá? Parágrafos sem recuo, aqui. A gente tem o espaçamento entre parágrafos aqui, é uma forma totalmente aceita. Eu nem gastei muito tempo para explicar, porque não é uma norma da ortográfica, uma norma da gramática, né? É, se você não usar espaçamento, né? Mas é uma norma que tem a única finalidade de marcar ali a, a quebra de parágrafo, né? Senão a gente não sabia onde um parágrafo começa. Mas ela é uma regra visual, assim, né? Só de organização, para a gente saber. Se você consegue fazer isso de outra maneira, não tem problema nenhum. Isso não vai causar absolutamente nenhum prejuízo. E é universal isso, é universal, tá? É um uso universal. Você vai achar nos livros. É muito difícil você imaginar que um editor de livro cometeria um erro tão primário, né? Então aqui de novo ele volta para a folha azul, né? Quando ele vai para os elementos mais gráficos, né? E de novo uma organização aqui uma espécie de na verdade, 4 segmentos, né? Então isso aqui é como se fosse a gente poderia fazer, por exemplo, uma tabela, né? Então está dizendo aqui quais são os 4 problemas da concessão desses medicamentos, né? E aí ele usou 4 ícones. Vamos ver se a gente consegue entender alguma coisa aqui. Lesão individual, trouxe aqui um sujeito. Dano contratual coletivo, trouxe vários. Impacto nas políticas públicas, trouxe aqui um negócio de saúde. E regulatórios, né? Eu acho que isso aqui são marcas mais... eu não sou muito fã de ícone em petição, sabe? Eu não sou muito fã de ícone em petição, para ser sincero. Acho que tem que ter pode ter um uso, sim, né? Eu gosto mais do uso para leigos, né? Para leigos, acho que tem mais função, porque aqui eu lendo como assessor, eu acho que isso aqui enfeita a petição, né? Traz aqui, mas enfim, eu não consigo olhar isso aqui não me ajuda a entender nada que tenha uma lesão individual. Tem um bonequinho aqui, poderia ser qualquer coisa, né? O autor, o bonequinho pode dizer tantas coisas, né? Assim como 3 bonequinhos podem dizer tanta coisa. E então, assim, não facilita a minha leitura, né? A gente fala tem que facilitar, não facilita a minha compreensão. Essa é a verdade, né? Então, de novo, ele volta para a folha azul aqui para quebrar isso, né? Aquela mesma hierarquia de antes. Todo o resto se mantém. A folha azul ficou legal porque ficou mais fraco aqui esse canto aqui, né? Esse rodapé. Mas, olha só que interessante, eu não tinha nem pensado nisso. Isso poderia ser um problema. Não poderia ser um problema? Para pensar. O risco também que às vezes a gente corre quando a gente quer ir muito longe. Vamos supor que a gente traz a petição toda azul. Toda azul. E aí o protocolo fica ilegível. Fica ilegível. Né? E aí você não consegue, por exemplo, confirmar a autenticidade do documento, confirmar a autenticidade de assinatura. Se você imprime uma peça, por exemplo, para algum fim, você não tem, porque o objetivo dele é aparecer. O objetivo do protocolo é aparecer. Eu acho que é obrigatório que o protocolo apareça. Senão eu fazia uma peça preta, né? Uma peça preta, e acabava e obviamente o texto branco, né? Um texto branco ou cinza muito claro, e acabava com esse problema. E ninguém via então assim, embora não exista uma norma que diga assim,
o texto tem que ser na cor branca, talvez se todo mundo começar a fazer petição preta e azul, surge essa norma. Porque tem uma lógica, tem uma lógica. E essa marcação aqui, ela não é inteligente, ela não vai mudar de cor, né? Como às vezes você consegue fazer lá no Word e tal. Ela não vai mudar de cor, não vai mudar para branco quando você botar uma cor escura, né? Então, enfim, eu acho que pode ser um problema, pode ser um problema. Se é, não sei, mas pode ser. Porque tem aqui código, tem protocolo, tem tudo. Imagina, tudo azul, eu não consigo saber um monte de informação. E aí você disser assim, ah não, Júlio, mas essas informações não são úteis. Porra, então por que que tá lá? Então por que o cara botou lá? Por que que existe esse protocolo? Então tira, o negócio é feio pra cacete. Então tira. Né? Então uma ressalva aqui, uma ressalva. No mais, ok para os espaços maiores, ok para hierarquia, ok para o resumo, tá? Tudo isso bacana. Ok também para ser um Visual não pesado, ok para ícones minimalistas, né? Que tipo não estão ali com cores ou muito preenchidos. Então, nesses pontos ok, assim, não é nada que me causaria assim, né, um incômodo, um mal-estar, nada disso. Enfim, são essas ressalvas mesmo. Aqui nós voltamos, né? É, de novo, legal aqui, né? Eu não sei qual é o nome disso aqui, tipo um conjunto, né? Um conjunto, eu adoro conjunto. Acho muito legal isso, né? Isso aqui é uma puta imagem, assim. Porque ele é o famoso, a gente fala mind blowing, né? Estoura a mente, assim. Porque ele bota aqui, ó, decisão do médico. No meio de que é a decisão do médico? Quer dizer, o que envolve a decisão do médico, né? Valores e circunstâncias do paciente, julgamento clínico e melhor evidência possível. Então ele tem que juntar essas três coisas, eles vão estar lá dentro, né? Exatamente na interseção entre esses três elementos. Isso é muito bacana para você mudar um ponto de vista. Você escrevendo, você não consegue passar para o teu leitor com a mesma clareza. Você pode ser o melhor escritor do mundo, mas você não consegue passar com a mesma clareza esse tipo de ideia, né? Então isso é muito legal. Tem um desse na Masterclass de tipografia, né? Que a gente mostra lá algumas coisas. Então eu acho um uso acertadíssimo, muito bacana essa imagem aqui. E aí ele vai explicando. Mas à medida que ele explica, você já entendeu, sabe? É bem legal, é bem legal. Eu gosto muito desse tipo de coisa. Aqui uma faixa azul que já fica melhor, né? Porque não é a página inteira, tá ali, tá como um elemento visual, né? Tá aqui, tipo, como o médico deve decidir, né? Quais são os passos. Muito interessante também. Lado a lado, né? Ao invés de você fazer no texto de cima para baixo. Então, bacana. Outra coisa muito bom sobre evidência, né, científica, mostrando quais são os níveis mais elevados de evidência científica, né, desde a revisão sistemática, aí lá, né, meta-análise. Muito legal, isso aqui é muito legal. Então, se o juiz, por exemplo, estiver lendo a petição e ele se deparar com algum caso, aqui foi um caso assim, foi uma pesquisa clínica em animais, ele vai lá na pirâmide, ele olha aqui, ele sabe dentro de quê. Então, assim, às vezes o autor está pedindo, por exemplo, um medicamento com base em relatos de casos, né? Igual, eu não estou falando sem conhecimento, tá? Igual eu lembro que teve uma época do medicamento, eu não sei se isso ainda existe, umas pílulas aí, alguma coisa para câncer. E aí, eu me lembro porque teve pedido lá na justiça, né? Era alguma coisa que estava sendo feita em São Paulo ainda e tal. E eu acho que o que tinha ainda era relato de casos, né? Então estava bem aqui na base da pirâmide, né? Então uma contestação que mostra, por exemplo, que não há nenhuma evidência mais alta, poxa, isso é uma imagem muito interessante e muito melhor do que escrever um texto de novo, né? Você vai escrever, mas muito interessante. Aqui, de novo, aproveitando as colunas, né? Fazendo também sempre esse jogo de resumir. Achei aqui já interessante esse argumento. Achei muito bom eles linkarem um argumento com a talidomida, né? Porque a ausência de evidência não é evidência de ausência, né? Essa frase, se eu não me engano, é do Taleb, Nassim Taleb. Então, é um argumento muito poderoso quando você fala para o juiz, aqui já nem é tipografia, né? Que fala, olha, esse medicamento aí estão dizendo aí que ele cura o câncer, né? Então tem relato de casos, mas não tem pesquisa. E olha o exemplo da talidomida, né? Mesmo com pesquisas, mesmo com não sei o que e tal, só muito depois, só um tempo depois que foi se descobrir, né, em um medicamento que era inofensivo, né, se eu não me engano, era para enjoo de grávidas. Olha só que coisa. Você tomava um remédio para não ficar enjoado na gravidez e você tinha abortos ou
filhos com a síndrome, né? Com a síndrome mesmo, talidomida ali, aqueles braços encurtados, né? Os membros encurtados e tal. É terrível, terrível. Então você dá também ali, olha, eu tenho risco na decisão, né? Tenho risco na decisão. Então é um argumento legal, né? Aqui, sem comentários, né? Aqui vocês vão lembrar de mim, martelinho, né? Assim, fora que a petição, essa imagem está totalmente fora de contexto, né? Tudo a gente está trabalhando com ícone, com desenho, né? Com desenho, ícones ali são peças de design também, né? E aí vem uma foto, né? Uma foto de um martelo. Assim, isso para mim assim, é totalmente fora é, de coerência com a peça. Assim, ficou solto, sabe? É como você botar um brigadeiro no meio da torta de atum, sabe? Assim, ficou bem feio, assim, eu não gostei não. É, beleza, jurisprudência, de novo cobertura de procedimento. Vou repetir aqui, né? Mesma questão lá não sei se tinha um link aqui, né? Deveria ter. E ter informação de que é clicável, né? Ou aqui, ou no QR Code mesmo, né? Se a imagem é clicável, ou dizer clique aqui. Tinha que dar essa oportunidade para o usuário, né? A petição ela é virtual, claro, que ela está protocolada virtual. Então tinha que ter essa possibilidade aí, né? E aí, no mais, a petição se repete, né? Se repete. Tá aqui um mini fluxograma, né? Um mini processo, né? Um mini processo, sem complexidade e tal. Mas legal, né? Útil também. Mantendo aquele padrão lá dos elementos, né? Utilizados. De novo, uma frase de efeito, né? É muito mais custoso incorrer em judicialização do que liberar determinado fármaco. Muito legal. Certamente resume a tese da página ou a tese do capítulo, né? E tem um efeito, né? Então é legal. Você lê aquilo ali, pá, né? Como igual aquelas frases de efeito no vídeo, na revista, né? Então você lê e aí você evita também que o seu leitor passe batido ali. Então ele sai no mínimo com a ideia geral, né? Aqui já vem um outro fluxograma, né? Ah, ok, né? Assim, ele seria um fluxograma simples, né? Que vai de uma etapa para outra. Então ele não tem nem desdobramento. Ele poderia ser feito de várias formas, foi feito assim. Eles têm usado a folha azul quando é uma coisa mais gráfica. Eu achei essa decisão, dentro do não gostar da folha azul e dos problemas que eu acho das folhas coloridas, né? É inteligente porque pelo menos não fica na parte do texto, né? Ficou mais na parte dos elementos visuais, e aí isso gera dois efeitos. Primeiro, marca ali que é o texto, né? Que não é o texto, que é um elemento visual. E, enfim, achei bom. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Danos regulatórios. E aí se mantém, né? Aqui de novo aquela perda de espaço que a gente falou, né? Que acaba tornando a petição mais longa do que ela poderia ser, mais aqui, né? Então sacrificou uma coisa pela outra, mas acaba que fica, né? Quando pega aqui, a coluna curta demais, né? Fica área em branco demais na petição. Até para mim, até para eu gosto muito disso, né? Uma conclusão, então tem um fecho aqui, né? Tal, de novo, os ícones, né? Que eu acho que. Eu olho aqui, né? Aqui tem um microscópio, sabe? Sabe, assim, eu não vejo muita utilidade, não. A não ser realmente ornamentar a petição, né? Nesse caso aqui em especial. Declaração médica que demonstra que é literatura tal. Tem uma caneta com uma folhinha. Eu nunca vou saber que isso é uma declaração médica, né? Eu sei que não é para saber, é para tipo, facilitar e tal ali, mas acho que faz mais sentido do ponto de vista estético, né? Esse é meu resumo aqui como leitor, né? E de novo o azul ali, né? Então aqui tem algumas coisas, né? Proibição disso, daquilo, nota de rodapé na lateral de novo, mesma coisa, petição se repete, mais um elemento gráfico. Aqui muito legal também. Ah lá, falando da pílula do câncer aí que eu tinha falado, tá vendo? Ambos fármacos estão utilizados e tal. Ambos não foram alvo de estudos. Ele deve estar querendo aqui provar que é, deixa eu ver, podem o paciente não escolher outras alternativas parceiras de tratamento. Então, não li a tese, mas é interessante. De novo, né, um conjunto aqui, uma interseção, com uma comparação aqui, né, entre eles, onde eles se encontram aqui. Né? Então, aqui eles se encontram, eles têm 3 pontos em comum. Né? Então, 3 pontos em comum. Bem claro, bem fácil de entender, bem bacana. Qualquer pessoa leiga consegue entender. E em pedido aqui, né, os pedidos, o que quer, tal. Tá, de novo.
feliz, e aqui de novo aquele elemento lá que eu falei, né? Que demonstra que a peça parece ter sido encomendada, né? O que não é demérito nenhum, só acho que é legal porque prova um pouco o meu ponto de não valer a pena o escritório fazer, né? É contratar alguém que saiba fazer isso, ou aprender a fazer isso, né? Eu acho que tem um espaço para esse tipo de coisa, mas vale muito mais a pena você encomendar. Imagina aprender a fazer isso. Eu que trabalho com tipografia, que tem uma visão melhor de alguma visão de design, alguma visão de diagramação, tal, teria dificuldade, né? Imagina um advogado no dia a dia dele, né? Por isso que eu vejo mais gente que não é advogado fazendo e muita gente que é advogado fazendo e não ficando bom, né? Não ficando bom. O risco de não ficar bom quando você faz uma peça assim, sem ser alguém com conhecimento, um bom conhecimento de design, é enorme. Com conhecimento já é difícil, tá? Sem conhecimento, a tua chance vai lá no teto. Quando tu fez aquele curso de Visual ali de 5, 6 horas, cara, a chance de você entregar uma petição bem ruim é grande, né? O famoso tuning de petição, né? Tuning de petição, igual aqueles carros lá que o pessoal botava aerofólio e tal. Tem grande chance de não ficar bacana, né? De não ficar bacana, de acabar prejudicando mais que ajudando. E aqui, por fim, né, uma síntese, né? Uma síntese. Eu, sinceramente, né, vocês sabem, né? Eu gosto disso aqui no início, né? Eu gosto disso aqui no início, né? Você já leu tudo, chegou no final, tá tudo bem, né? Faz até. Mas assim, sinceramente, o juiz chegou aqui, viu os pedidos, eu acho que ele não vai ler mais nada. Não vai ler mais nada. Aí ele vai olhar aqui um resumo, poxa, aqui, né? Como esse resumo ajuda, né? Por que, que não me mostraram antes? Então, eu jogaria esse resumo lá para aquele primeiro momento lá da capa. Acho que isso aqui dá um impacto muito grande, né? Porque você já vem aqui, ó o resumo, concessão de medicamento, consequências, lesão individual, dano contra coletivo, impacto nas políticas públicas, desrespeito ao marco regulatório. Então você já dá muitos elementos aqui para o juiz contrários a uma decisão favorável por parte autora, né? Assim, é, essas consequências, né, sérias, né? Então, interessante, né? Poxa, impacto nas políticas públicas, lesão individual, conduta proibitiva, desrespeito da legislação, e aí traz a legislação que vai ser utilizada. Então, cara, eu não conheço essa legislação aqui, eu preciso ler esse tópico. Por que o resumo é bom lá no início, né? Ah, efeitos microsistêmicos e macrosistêmicos, né? Perda da chance de tratamento mais seguro, efeitos colaterais indesejáveis, aumento da judicialização, subverte a lógica de segurança jurídica, porque é muito legal o resumo, né? Muito legal, poderia estar lá no início e tal, poderia até ser nessa cor mesmo, uma página assim só e o resto mais textual, né? Mas enfim, conclusão. Ao contrário do que muita gente poderia esperar, né? Fazer, tirar sarro de petição e tal, e ter seu pau. Não, tem muita coisa aqui para aproveitar e para entender a cabeça de quem fez, né? E ver a lógica e ver que tem espaço para muita coisa aqui, tem espaço para muita coisa legal, sabe? Muita coisa legal. Então você vê vários usos interessantes, inclusive da tipografia, né? E outros que eu considero mais do que desinteressantes ou ruins, eu digo mais desnecessários, sabe? Mais na minha visão acaba tendo um pouco de excesso e alguns outros pontos de divergência aqui, como as notas de rodapé, como as colunas excessivamente curtas em alguns pontos, como as folhas azuis também, que eu acho que não optaria por essa forma. E, enfim, detalhes assim, mas é essa a minha análise aí da petição da Mil. Bom, depois vocês comentem aí o que vocês acharam, né? Acabou que ficando longo o vídeo. E o que confirma também, ou pelo menos reforça a minha tese de que foi uma peça encomendada, é que quando você vai para apelação, né, do mesmo caso, né, a petição volta a uma petição normal. O que eu, inclusive, considero um pouco problemático do ponto de vista da coerência, né, do processo. Então, você vai entrar com uma contestação daquela lá, visual, não sei o que e tal, mas o seu padrão não é esse, né? Não é esse. Então a gente chega aqui e é completamente diferente, né? E aí o que ele fez foi o quê? Print screen. Ele fez uns recortes aqui, você vê que a qualidade está mais baixa, né? A resolução está mais baixa. Então ele aproveitou ali a contestação e copiou para cá, né? Para a peça que é de fato a peça da contestação. E aí aqui seria uma outra análise completamente diferente, né?
completamente diferente. Vamos afastar um pouquinho aqui. Não vou fazer essa análise agora, né? Mas a gente já vê aqui, ó, já começa a bagunça, tá vendo? Itálico na citação, marca texto, muito sublinhado, né? Não é assim, uma coisa assustadora, não chega a ser um página excelência, mas também não está, né? Você vê que lá não tinha aquilo, né? Naquela contestação tinha um cuidado maior aí com isso, possivelmente porque um profissional estava estava mais ligado nessas questões de tipografia, o que utilizar, o que não utilizar, o que é mais bem visto, né? Então estou passando rápido aqui só para ver se eu acho alguma coisa que demonstra algum tipo de interesse. Né? De novo, um copia e cola, tal. Então ele fez ali mais um apanhado, né? Deve ter feito uma releitura da contestação, basicamente aqui, né? Para dizer as razões da apelação, já dizendo com relação ao que foi decidido na sentença. Pessoal, é isso aí. Esse foi o primeiro vídeo dessa série aí, que vai fazer umas análises de petições. Não dá para fazer curto não, hein? É difícil. Pessoal, jovens, um grande abraço para vocês. Deixa eu botar na minha tela cheia aqui para dar um abraço decente, caloroso. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima.